relação às torcidas, a gente está com o secretário de futebol e em relação com as torcidas organizadas, que é o professor Ferrarese, está com essa missão de fazer essa ponte maior ainda com as torcidas organizadas, porque eles têm uma inserção muito grande na sociedade e dentro de cada um dentro da sua, né, do seu clube e da torcida do seu clube, e o futebol, né, a cultura esportiva brasileira, né, a com letra maiúscula, é a única que a gente tem forte cultura brasileira, então essa relação está muito dentro da sociedade e as torcidas organizadas elas podem ajudar exatamente a fazer essa comunicação com a população, essa participação, se colocar como porta-vozes, né, e de uma política de esporte para todos, essa é a nossa, e de defesa para a democracia. Eles já vinham com essa postura antes do segundo turno, inclusive, ajudaram, né, a gente acompanhou, né, eu acho que o Brasil teve a noção de qual é a movimentação que uma rodada de um campeonato brasileiro produz no Brasil como um todo, quando foi vendo, né, as torcidas viajando pelo Brasil e limpando as estradas, muitas bloqueadas, pré-segundo turno da eleição. Então, isso chamou muito atenção. E agora se mantém isso, né? Essa mobilização pela democracia. Então, as torcidas elas têm esse poder e a gente pretende fortalecer esse papel social das torcidas e também apresentar a elas a nossa plataforma de esporte como direito de todos e contar com o apoio, né, deles. E eu acho que isso seria muito bom para todos. Agora, as instituições, Demétrio, o esporte é um meio altamente conservador. E conservador e se mostrou de direita durante esses últimos anos, né? Acho que existe ainda sei lá, um temor ou ainda um modelo antigo ainda que muitas vezes impede que se pronunciem, né, politicamente. Nunca se pronuncia muito politicamente no esporte, né? Nem para um lado nem para o outro. Então, assim, eu não tenho a pretensão de mudar a cabeça dessas pessoas, porque elas estão aí há anos, elas vão continuar. Eu acho que é uma mudança que ela vai acontecer gradativamente, e ela já vem acontecendo. Lógico que um governo de esquerda, né, um governo progressista, ajuda, talvez acelere esse processo. Mas dentro dessa estrutura do esporte competitivo, a gente tem cada vez mais forte a figura das comissões de atletas. E as comissões de atletas ainda num estágio inicial ainda de amadurecimento, né? E que vão amadurecer mais ainda. E amadurecer significa mais força junto aos atletas, mais maturidade para a participação política, e isso vai acontecer fatalmente. A gente tem, né, eu trouxe para o Ministério o Diogo Silva e a Marta Sobral, e espero virem outros aos poucos, se não em posições, mas, né, mais uma vez, agregando, né, e aderindo ao projeto que estamos apresentando para a sociedade. E esse movimento que vem de baixo para cima, ele está influenciando a gestão desses órgãos, dessas instituições, do Comitê Olímpico, confederações e tudo isso, e vai continuar. Eu acho que isso é um caminho sem Agora, volta. ministra, a senhora falou agora, né? O esporte ele é conservador e ele tem se mostrado de direita. Por quê, hein, ministra? Por que o esporte leva esse caminho? A gente vê jogadores como Neymar, por exemplo, declarar, né, o voto a Bolsonaro. O uso da camisa da seleção brasileira, a CBF, até o Demetrio estava falando sobre as instituições, a CBF, sobre as entidades, a CBF publicou, né, falando que a camisa da seleção é símbolo de alegria e do povo, é para torcer, vibrar, amar o país e não para atacar, invadir prédio público, e que eles repudiam esse uso da camisa. E o que a gente viu foi isso, foi a camisa da seleção brasileira invadindo o poder do Brasil, né? Por que, ministra? Por que o esporte ele fica do lado mais conservador e do lado da extrema direita radical? Eu acho que a gente tem os dois lados hoje em dia, né? Você tem um Neymar e você tem, do futebol, não sei.
o outro Tá progressista. difícil achar, hein, tem? ministra? Quem tem, gente? Vai, me ajuda aí. Ajuda aí, Mili, Mili, vai. ajuda Cara, ela a o achar alguém. A gente Paulinho, que tem hoje é ex, jogador do né? Atlético. Ace, o O Casão, Isso, não. né? Casão, o Vitinho Em alta atividade. Pernambucano, o Paulinho, o Sim. Richarlison. A gente tem alguns, sim. Ex talvez mais, né? Ex mais, com certeza. E muitas vezes também, minha gente, quem está em campo, quem está em atividade, tem muito mais cuidado para se posicionar, né? Lógico que não todos, enfim, e a gente teve, na verdade, nessa última gestão do Bolsonaro é que apareceram aí os direitistas mais radicais, né? Mas enfim, é um meio machista, é um meio conservador, é um meio onde a meritocracia fala muito alto, onde, enfim, eu não sei explicar, eu não sou antropóloga, socióloga, mas é a realidade que a gente lida, né? A vida inteira, enfim, é um meio muito pouco feminino, mas você tem pessoas, né? A Isabel que nos deixou as filhas dela, os filhos de uma maneira geral, né? Especialmente a Carol, que tem se posicionado mais forte. Você tem a Joana Maranhão, você tem tantas, né, tantas pessoas agora, né, que têm essa participação política mais acirrada enfim. Mas é o esporte, gente. Não dá para, não se vai, né? Não é porque o presidente Lula foi eleito que o Brasil vai virar, né, de uma hora para outra. Não vai. A gente tem, ele foi eleito por pouco mais de 50% dos eleitores, né? Os outros quase E 50% votaram pro Bolsonaro. Então a gente tem tem muitos. Mas